Agora nós vamos falar com com o Derek, nosso meteorologista, e ele falou um pouquinho já né, sobre como os tsunamis nessa região têm uma particularidade. Eu acho que o fato do terremoto ter acontecido na costa leste e não na costa oeste traz um alerta maior de tsunami. Nós ouvimos especialistas por causa da geografia local. Nós temos a Península da Coreia a oeste, a Rússia a oeste. Então, esse deslocamento de água ele acaba indo e voltando justamente por essa geografia. Não acredito que esse alerta de tsunami vai desaparecer completamente. Nós teremos essa ameaça de tsunami pelo menos para as próximas horas, 2 horas, cerca de mais de algumas horas. Uma das ondas de tsunami que chegou na costa leste, a gente vê aqui, ela entrando em Joetsu, ela entra num rio. Ela é uma cidade na prefeitura de Ishikawa. Aí você vê então a água. Isso traz lembranças terríveis de 2011, né, para as pessoas. Eu cobri. A gente não gosta de lembrar isso, porque há muita energia, muita água sendo forçada para dentro da costa, e ela acaba entrando em áreas. E esse vídeo mostra, então, voltando aqui à geografia que eu estava falando, né? Dá para ver aqui a Rússia, a Península da Coreia, e aqui não há muito para a água escapar, por assim dizer, né? A água vai e volta, é uma região muito suscetível. Se a gente estivesse na costa oeste, tem todo o Oceano Pacífico para absorver essa energia, o que não acontece aqui. Então, nós temos alerta de tsunami, que caiu de um alerta de grande tsunami e agora as ondas, agora espera-se ondas de cerca de 3 metros nessa região aqui da prefeitura de Ishikawa. Então, mas há um alerta até o Kaido, quer dizer, é bem significativo. Então, aqui nós temos algumas alturas de onda, mas não há comunicação correta no momento, da falta de energia, nós não temos muita informação. Nós temos confirmações e que elas mostram esse vídeo de altura de cerca de 1 metro. Foi um terremoto forte. Nós sabemos que ele aconteceu no mar, no leito marinho, uma profundidade de 10 quilômetros. Quando ele é raso, ele força uma onda aí na direção leste, no caso. Só porque por causa do formato da costa, que ela vai ficando rasa, ela vai ficando cada vez mais rasa até chegar à população, essa água tende a ir a algum lugar. Então a água vai para cima, e é por isso que há um potencial para ondas maiores, até ondas de até 10 metros, né, que disseram que poderiam acontecer. Então, isso foi baixado agora para 3 metros, porque foi um terremoto de 7,5 de magnitude. Com esse tipo dessa profundidade de 10 quilômetros, ele pode movimentar muita água. E isso traz, é por isso essa expectativa. Muitos tremores secundários aconteceram também, e assim, o terremoto em si ele foi sentido em várias partes do país. Aqui, 44 milhões de pessoas sentiram o terremoto na região ali de Tóquio. Então, em plena dia de Ano Novo, foi uma coisa bem assustadora. Muito obrigado, Derek, por suas informações. Nós agora faremos um breve intervalo e falaremos mais a respeito do terremoto. Vocês estavam acompanhando então ali com tradução simultânea de Denise Bobadilla, o que tem sido noticiado para todo o planeta sobre esse terremoto que ocorreu no Japão. Profundidade de 10 quilômetros, vocês viram ali o especialista explicando que devido a essa baixa profundidade, quando a gente fala de terremoto, quando fala desses abalos, isso faz com que haja um movimento maior da água. Por isso, o medo e o estado de atenção com a possibilidade de um tsunami. Estava aqui rememorando, por exemplo, quando o mundo observou, né, o terror que foi para os japoneses do tsunami de 2011, o terremoto
Foi um terremoto submarino de magnitude 9,1. Ocorreu no dia 11 de março de 2011, a uma profundidade relativamente rasa, de 32 quilômetros, com epicentro de aproximadamente 72 quilômetros a leste de uma península japonesa. Eu separei aqui uma imagem para mostrar para vocês no mapa onde exatamente ocorreu esse tremor no Japão. Eu devo estar com o tablet espelhado aqui para o telão para a gente poder mostrar para vocês, beleza? Vou levantar aqui e caminhar até o telão. Vocês estão observando que aqui aparece a Coreia do Sul, beleza? Opa, se o risquinho der certo, pronto. Temos aqui Coreia do Sul, todo o mar do Japão e o território japonês, né, com alguma obviedade, aparecendo para vocês aqui na tela. Onde exatamente no Japão ocorreu esse tremor? A gente está falando dessa regiãozinha aqui, ó, desse braço do território japonês, que na próxima imagem vai trazer para vocês com alguma exatidão maior, ó, Anamizu. Essa aqui é a região onde foi sentido com mais força esse terremoto que ocorreu nas últimas horas. Foi às 4 horas da tarde do Japão, lembrando que nós estamos 12 horas atrás, né? Agora 10 horas e 17 minutos da manhã, para eles já 10 horas e 17 minutos da noite. Foi nessa região aqui japonesa que ocorreu esse tremor com, de acordo com o especialista, né, Américo Martins, 10 quilômetros de profundidade. Por isso, esse estado de atenção, as imagens já mostraram ali uma movimentação do mar, algumas ondas que foram chegando já como efeito desse tremor, desse terremoto. Porém, Américo, nas próximas horas ainda continua esse alerta gravíssimo, né, para a possibilidade do aparecimento de grandes ondas. Pois é, Elisa, as autoridades japonesas continuam monitorando ali toda essa situação. O grande temor deles neste momento é com relação ao tsunami mesmo, se vai atingir aí algumas cidades na costa ocidental do Japão ou não. O grande temor dos japoneses é que se repita de alguma forma, possivelmente numa escala menor, né, o desastre de 2011, que foi um desastre triplo, né? Primeiro aconteceu o terremoto, que foi registrado no mar, depois um grande tsunami, maior tsunami ali da história recente do Japão, que causou problemas na usina nuclear de Fukushima, que acabou derretendo, né? 3 dos seus reatores acabaram derretendo e espalhando muita radioatividade. Um problema que está sendo lidado no Japão até hoje. Eles estimam que pelo menos por mais 30 anos eles vão ter que fazer o trabalho de limpeza aí desse material radioativo. E só na questão do tsunami, 18 mil pessoas morreram naquele episódio de 2011. Não se espera nada, obviamente, felizmente, desse tamanho, mas os japoneses têm uma estrutura muito grande ali, tem um sistema muito elaborado de informar sobre a questão do tsunami e por isso eles continuam pedindo para as pessoas deixarem essa área costeira ali nas proximidades de Ishikawa, que é a cidade mais próxima aí de onde aconteceu esse terremoto. As autoridades também receberam, Elisa, pelo menos 30 notificações de prédios que desabaram e a gente ainda não tem notícia do número exato de pessoas que foram desabrigadas, ficaram desabrigadas ou ficaram feridas nessa tragédia aí que marcou esse primeiro dia do ano no Japão, Elisa. Pois é, de uma gravidade enorme, principalmente porque está na memória dos japoneses e também de nós que acompanhamos o noticiário, né, que estamos ali conectados com os acontecimentos do mundo, tudo aquilo que ocorreu em 2011, que inclusive, América, eu estou lembrando aqui, você que está em Londres e conhece bem, o próprio Museu de História Natural em Londres tem uma parte que fala só sobre vulcões e terremotos. E eles dedicaram uma parte do museu para mostrar como foi o tsunami no Japão em 2011. Então, eles fizeram toda uma estrutura de um supermercado simulando um supermercado japonês. O ambiente, você entra, ele treme como se fosse o efeito de um terremoto que ocorreu, do terremoto em si que ocorreu no Japão, e depois você tem no museu as imagens das ondas, imagens pavorosas de tudo que foi sendo arrastado pela frente, ou seja, foi algo tão marcante que você tem lugares tão importantes como esse museu em Londres, relembrando esse acontecimento, né, Américo, e também mostrando as estruturas de engenharia, de que maneira os prédios são construídos desde então, ou já eram, né, mais
com o tamanho do impacto não foi possível segurar muita coisa, e como os japoneses se preparam para esses efeitos da natureza. Pois é, muito bem lembrado, Elisa, essa questão do Museu de História Natural aqui, mostrando e tentando alertar as pessoas aí para esses eventos muito sérios da natureza. O Japão é um país que, infelizmente, sofre muito com os terremotos e eles vêm se aprimorando cada vez mais. É um país que tem muitos recursos, tanto financeiros como tecnológicos. Eu estava fazendo uma pesquisa, Elisa, sobre essa questão das construções. Eles têm vários manuais e várias regras, várias leis que exigem que as construções no Japão, especialmente os prédios mais altos, sejam adaptados para tentar minimizar esse impacto dos terremotos. Então eles têm ali especificamente que tipo de material precisa ser usado na construção, qual é a espessura que as paredes, as colunas, as vigas precisam ter, mas eles têm umas coisas muito mais sofisticadas ainda, Elisa, tipo injetar uma espécie de borracha entre a estrutura do prédio e o chão propriamente dito, para compensar aí e conseguir absorver um pouco da energia dos terremotos. É uma coisa muito sofisticada, mas muito cara também. E é por isso que o Japão é um dos países mais bem preparados para lidar com esse tipo de evento, mas mesmo assim sofreu muito naquele que foi o maior terremoto a atingir o país em 2011 em Fukushima e que levou a esses outros 2 desastres seguidos, que foram o tsunami com aquelas ondas impressionantes, né? Que invadiram e acabaram com cidades inteiras, e também esse desastre nuclear. Uma outra coisa importante, Elisa, que também é interessante, é o mundo sempre se adaptando e o Japão sendo um dos países na liderança desse processo, foi que os japoneses começaram a abandonar o uso das usinas nucleares. Eles ainda têm usinas nucleares, mas hoje eles tentam usar outros tipos de energia mais limpas, inclusive, mais sofisticadas, né? Do que a energia nuclear. E eles até hoje sofrem com enormes quantidades de resíduos que ficaram radioativos ali naquela região de Fukushima. Mais de 150 mil pessoas tiveram que ser evacuadas daquela região e muitas jamais vão voltar. Muitas daquelas famílias perderam tudo ali, mesmo se tratando de um país tão avançado como é o Japão. Américo Martins trazendo para a gente essas atualizações. Américo, daqui a pouco, quando a gente voltar, eu até vejo contigo, assim, se a gente tem notícia de outros países que estão em alerta, de que maneira estão sendo registradas essas ondas, tem a informação de que as ondas podem chegar até 5 metros na costa oeste do país. Daqui a pouco, então, tem mais Américo Martins acompanhando essa situação de atenção total e urgente no território japonês. É Breaking News aqui na CNN Brasil.